Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Diabetes 130. Aqui eu falo de educação em diabetes, de como você pode baixar a sua diabetes tipo 2 para 130 após sua refeição, de uma forma simples e vantajosa para você. Eu sou Marcilene, sou enfermeira, e nossa aula de hoje é cegueira na diabetes, um perigo que você não viu, na diabetes tipo 2 de 200. Nessa aula eu vou te mostrar como acontece a cegueira por dentro, como acontece a diabetes por dentro para acontecer a cegueira, como você detectar um perigo que talvez você não tenha visto para causar essa cegueira e de como você evitar que aconteça isso com você. Essa aula de hoje, ela faz parte de uma série de aulas que eu intitulei Diabetes Alta, o perigo que você não viu. Eu vou gravar várias aulas com essa, em torno dessa temática, em torno desse tema, e vou deixar na playlist no canal Açucareto. Então, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, essa aula aqui, ou eu estou gravando, eu já terminei de gravar essa série de aulas. De qualquer forma, vá na playlist do canal Açucareto e assiste todas essas aulas dessa série. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a detectar esses perigos que talvez você ainda não tenha visto. Então, vamos para a nossa aula Cegueira na Diabetes. O perigo que você ainda não viu na diabetes de 200. Mas antes, já te inscreve no canal e curte esse vídeo, porque assim eu te mando mais vídeos sobre diabetes tipo 2, o YouTube te entrega mais vídeos sobre diabetes tipo 2 e você não perde nada e fica informado sobre como baixar a sua diabetes tipo 2 de uma forma mais simples. Para a gente entender esses perigos, ou o maior perigo da cegueira na diabetes, que você ainda não tenha visto, é necessário a gente olhar por dentro. Olhar como ocorre algumas coisas por dentro do seu corpo, por dentro da diabetes, para a gente entender esse perigo, tudo bem? Então, o que é a cegueira na diabetes? É muito conhecida, ou a mais conhecida, como a retinopatia diabética. Uma doença da retina, de uma parte do olho, que é causada especificamente pela diabetes, causada pela diabetes alta. E aí a gente vai entender isso por dentro agora e depois o que é a diabetes alta para a gente entender os perigos e evitar esses perigos. Se a cegueira é causada na diabetes, se a cegueira na diabetes é causada pela retinopatia diabética, que é a doença da retina causada pela glicemia alta, a gente vai entender o que é a retina, qual é a função dela. Então, nosso olho, vou aumentar aqui, fica melhor. Nosso olho, ele é extraordinariamente complexo. E eu vou te mostrar algumas partes daqui, certo? Não vai dar para abordar profundamente nessa aula a questão do olho, mas eu vou te mostrar algumas partes necessárias para a gente entender a parte da retinopatia diabética e da cegueira e do perigo que a gente ainda não viu. Então, o nosso olho, ele tem comunicação direta com o nosso cérebro. A gente vê a parte externa aqui, olhos azuis, olhos castanhos, olhos pretos, uns mais belos, uns não muito belos, mas todo com a mesma função extraordinária. Por dentro, ele fica assim, uma bola segurada com vários músculos e um nervo que se liga lá no cérebro. De todos nós, esse olho é assim. Então, ele fica bonito por fora e quando a gente tira só ele não fica tão bonito assim, né? Mas para a gente entender aqui a função de cada coisa. Aqui, ó, é a pálpebra, essa parte que você está vendo aqui, e a parte do olho que fica exposta, né? Exposta à luz. Essa parte do olho que fica exposta à luz, que entra a luz no nosso olho e a gente reconhece imagem, a luz do dia, a luz da noite, ou a escuridão da noite, ou qualquer movimento.
Então, só para a gente entender algumas partes do olho aqui, para que a gente entenda sobre a retinopatia diabética, a cegueira na diabetes, tá? Tem a córnea, que é essa parte mais externa do olho, que é essa parte aqui, ó, que fica exposta ao vento. Ela tem uma função de proteção. Depois vem a pupila, não necessariamente nessa ordem aqui, a pupila, que é esse pontinho, que ele tem uma função primordial de restringir a quantidade de luz ou ampliar a quantidade de luz. Então, ela vai dilatar, ela vai aumentar de tamanho e vai diminuir o tamanho de acordo com a luz, né? Justamente para que outras partes funcionem melhor. A parte do cristalino, ela, aqui embaixo, ela vai acomodar a luz que entra através do olho, que entra através dessa parte externa. E essa luz, que é aqui a parte mais importante que eu vou te falar disso, essa luz ela vai bater na retina. A retina é uma camada dentro do olho que ela vai receber toda essa luz e vai reconhecer as imagens. Então, na retina estão células que a gente chama de fotorreceptoras. Ela vai receber essas imagens de uma forma ao contrária, por impulsos elétricos, vai mandar lá para os cérebros através de um nervo óptico. E se você já assistiu alguma aula dessa playlist, sabe que eu falo de nervos na diabetes. Aqui no olho a gente também tem nervos. Então, a retina, ela é responsável por uma dessas principais funções, que é receber essa imagem. Ela tem células fotorreceptoras e transforma em impulsos elétricos e manda lá para o cérebro, através do nervo óptico aqui, para reconhecer essas imagens, cores. Essas imagens vão ao contrário para o cérebro desfaz, né? Coloca direito e devolve para a gente. E devolve isso e a gente reconhece. Então, o olho, ele é extraordinariamente complexo. O que eu estou te falando aqui é só um pequeno detalhe. Mas o que eu quero que você fixe aqui de importante nessa parte da estrutura do olho? É a retina. É a retina. A retina, ela é uma camada que engloba o globo ocular, todo engloba o olho, é uma camada mais de dentro do olho e que vai ser responsável por formar as imagens, por transmitir as imagens para o cérebro. E aí a gente vai entender um perigo na diabetes de 200 que talvez você ainda não tenha visto, ou não tenha visto dessa forma. Então, a retina tem essa função extraordinária. Na retina em si, está as células fotorreceptoras, né? Que são chamadas de hastes, cones. Também ela é inteiramente irrigada pelos vasos sanguíneos, pelas veias e artérias do olho bem fininhos. E aqui vai estar outro perigo que talvez você ainda não tenha visto na diabetes de 200. E a cegueira na diabetes, o que mais afeta a pessoa com diabetes na questão da cegueira é a retinopatia diabética. É a doença, a lesão dessa camada do olho que se chama retina. E retinopatia diabética é exclusivo da diabetes. Ela acontece com as pessoas que têm diabetes. Quem tem diabetes não corre o risco de ter só retinopatia, corre o risco de vários outros problemas no olho em relação à diabetes alta. Mas a retinopatia diabética é a mais comum. Então, por isso que muito se fala na retinopatia diabética. E aqui dentro desses dois pontos, tanto da estrutura da retina, que tem as células para receber
a luz, as cores, as imagens, né? E que transformam isso para o cérebro para a gente definir o que é a cor, o que é a imagem, se está claro, se está escuro, reconhecer as pessoas, reconhecer objetos. A gente tem um outro que é os vasos sanguíneos, as veias e artérias. Então, nesses dois pontos que estão em perigo que você talvez ainda não tenha visto com diabetes alta. E por que eu falo desse perigo? Porque às vezes você está com uma diabetes de 200 e não sente nada e acha que é normal e acha que não está acontecendo nenhum dano por dentro. E acha que não é perigo isso. E diabetes de 200 não é normal. Diabetes de 200 é diabetes alta. A gente já vai falar do que é diabetes controlada, tudo bem? Então, esse perigo, a gente está nos dois problemas na diabetes, né? Na circulação do sangue e na lesão da retina, como eu acabei de reforçar isso para você. Quando eu falo de circulação do sangue, a gente tem que lembrar que quando a pessoa está com uma diabetes de 200, que é uma diabetes alta, esse sangue, ele não fica só num lugar, ele está circulando no corpo todo, e inclusive no olho. Quando essa diabetes está de 200, quando essa diabetes está alta, que está ali com uma glicemia de 200, ela também circula por dentro do olho. E quando ela tá alta, ela se gruda com alguma coisa. Quando ela se gruda com alguma coisa, ela desequilibra. Ela desequilibra o corpo. Por que eu falo quando se gruda de alguma coisa? A gente precisa de açúcar no sangue. O nosso açúcar no sangue é identificado como glicose. É quando você verifica lá a sua glicemia lá e dá 130 pós-refeição, que é uma glicemia ótima. E todo o tempo a gente precisa de açúcar no sangue, senão a gente morre. Tá? O nosso açúcar do sangue é a glicemia. É um formato de açúcar que o nosso sangue absorve. Então, só que quando ela altera demais, o nosso corpo ele não dá conta do equilíbrio. Então, ela vai se grudar, por exemplo, com proteínas que vão formar o colágeno. E aí, a pessoa que tem esse açúcar elevado por muito tempo, uma diabetes de 200, mesmo não sentindo nada, 5, 10 anos, ela vai afetando os vasos por dentro. E quando eu digo os vasos, as veias e artérias, ela não escolhe uma parte porque está circulando o tempo todo. E o olho também pode ser afetado. E esse colágeno que, quando a glicose gruda nessa proteína, ela impede essa formação de colágeno, vai fazer falta lá nas veias e artérias, porque elas precisam desse colágeno para expandir, né? Expandir e escolher, porque o nosso sangue está todo o tempo em movimento. E quando acontece essa diabetes alta por muito tempo, essa diabetes de 200 por muito tempo, acontece essa falta de produção de colágenos, essa diminuição de produção de colágeno que vai afetar diretamente as veias e artérias, e elas perdem essa capacidade de fazer essa expansão, de encolher, elas ficam endurecidas. E aí dá problema na circulação. Claro que não é só no olho, dá no coração, no rim, mas aqui a gente está falando do olho, que também é afetado pelo mesmo mecanismo. Também essa glicose alta, né, essa diabetes de 200, vai fazer com que haja diminuição do colesterol bom, porque ela se liga a uma proteína, ela gruda numa proteína que antecede a produção do colesterol bom, então diminui o colesterol bom. Quando diminui o colesterol bom, aumenta o colesterol ruim, chamado colesterol ruim. Ele não é tão ruim assim, né? A gente precisa dele. Mas quando há esse desequilíbrio, o que acontece? Porque ele é chamado de ruim? Porque ele leva mais tempo para se transformar no corpo e acaba grudando mais fácil nessas veias e artérias. E de alguma forma afeta também o olho. E além de outras alterações que acontecem, porque essa glicose está alta e ela sempre vai grudar com alguma coisa. Então eu quero que você fixe a partir dessa aula é que
Quando eu tenho uma diabetes de 200, ela sempre vai grudar com alguma coisa e vai desequilibrar o meu organismo por dentro. Então, é por isso que eu tenho que buscar uma diabetes controlada, uma glicemia ótima de 130 após refeição, justamente para não danificar meu corpo a longo prazo, não transformar esse perigo que eu não estou vendo agora, que eu não sinto nada, numa coisa irreversível lá na frente com uma cegueira. Eu te citei algumas coisinhas, alguns pontos dessa circulação e desse perigo. Claro que tem outras coisas que eu abordo em outros vídeos aqui no canal, né? Então, nesse momento aqui é o suficiente para a gente entender esse perigo da diabetes de 200, que talvez você não tenha visto. E aí, outro ponto que a gente já viu, que é a lesão da retina. Lesionou a parte que recebe a imagem, lesionou a parte que tem as células para identificar as imagens, para mandar lá pro cérebro através do nervo óptico, para ele ler, para a gente identificar, para a gente enxergar direito, para a gente reconhecer, para a gente perceber movimento. Então, olha só o perigo de tudo isso. A diabetes alta acaba lesionando tudo isso. Aí eu tenho circulação, que a retina, ela tem vários vasos sanguíneos, e a própria lesão dessa retina. Por quê? Por causa da diabetes alta. Além da lesão do nervo óptico, que não é o tema dessa aula, mas a diabetes alta, ela vai danificar a capa dos nervos. E no olho tem um nervo que se gruda lá no cérebro. Então, esse nervo aqui, esse nervo que sai do olho, né? A gente tem um globo ocular, os músculos que seguram esse olho, né, esse globo ocular, e o nervo se prolonga aqui no nervo que sai do olho e que vai se grudar lá no cérebro. Então, olha só o perigo de uma diabetes alta para um nervo, né, que não é o tema da nossa aula agora, mas eu não poderia deixar de citar isso. Então, esses são os dois principais problemas na diabetes em relação à cegueira, em relação à retinopatia diabética, que eu quero que você veja a partir de agora. Que você não passe despercebido isso, mesmo que você tenha uma diabetes de 200 e não sinta nada. Aí você pode estar se perguntando, né? Me perguntando. Mas, Silene, isso significa que toda pessoa que tem diabetes vai ter retinopatia ou que toda pessoa vai ficar cega? Não. Eu vou te mostrar alguns estudos lá no final, uns estudos feitos com pessoas com diabetes, de quanto melhora uma diabetes controlada, quanto evita a cegueira ou a retinopatia. Então, não é porque você tem diabetes que você vai ter retinopatia diabética, vai ficar cego. Porém, é preciso um cuidado fundamental, que a gente já vai falar daqui a pouco nesse cuidado. Então, só te acalmando, né? Que eu sei que pode dar uma agonia, um desespero, ou uma sensação de medo mesmo, né? Quando você tem diabetes, quando você ouve falar dessas coisas, de cegueira e outras consequências, é te garantindo que nem toda pessoa que tem diabetes, ela vai ter retinopatia ou ficar cega por causa disso. E mesmo que aquela pessoa já começou com algum problema de visão por causa da diabetes, ela pode interromper isso, ela pode diminuir a progressão disso. Então, não significa que toda pessoa que tem diabetes, que tem retinopatia diabética, vai ficar cega. Claro que a gente precisa de alguns cuidados primordiais que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E qual o maior perigo na diabetes que você ainda não viu? O perigo um dos maiores é você não sentir nada na diabetes de 200. E por que eu reforço aqui a diabetes de 200?
Ainda não encontrei nenhum estudo, então se você souber de alguma coisa, me marca, coloca nos comentários que você já viu algum estudo, mas eu ainda não vi nenhum estudo, né? Procuro até relacionado a diabetes de 200 e, e o aparecimento de várias consequências anos depois, de 5 anos depois. Por que eu falo muito da diabetes de 200 aqui no canal, que é um perigo que você não vê? Porque a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 que eu acompanho, já acompanhei, passaram 5, 6 anos com diabetes de 200 e não sentia nada. E quando foi buscar a controlar, ou buscar saber mais de como baixar essa diabetes, porque achava que era normal, aquela diabetes de 200, porque não sentia nada, já tinha várias outras consequências da diabetes. Então, é um perigo que a pessoa não vê porque ela não sente nada. E, às vezes, acha que é normal, tá tudo ok. Toma aquele remedinho, passa 2 anos ou se automedica mesmo, como já vi casos da pessoa se automedicar, como não sente nada, vai deixando a vida levar. Só que é um perigo. Esse é o maior perigo que você não vê. E eu espero que com essa aula aqui você passe a olhar como um perigo, como algo que você pode evitar. Também outro perigo que você não vê nessa diabetes 200 é da retinopatia, do problema na cegueira na diabetes, é achar que é da idade. Como com a idade, a partir dos 40 anos, é comum a pessoa usar óculos, porque a visão começa a falhar, a gente já começa distante ou mais para perto, tem algumas alterações que são normais da idade, e aí a pessoa acha que é da idade e não é da diabetes. Ela não está sentindo nada de outros sintomas e acha que é normal. Às vezes, eu já vi pessoas comprando óculos, só um óculos de descanso, foi a expressão que eu ouvi de um paciente. É óculos de descanso. E aí é um perigo, porque você não sabe se é da idade, se é da diabetes, já que você tem diabetes há alguns anos. A gente vai falar de como você verifica e define isso, certo? E o terceiro perigo é não sabe sua meta de glicemia. Boa parte dos diabéticos que eu acompanho, das pessoas com diabetes tipo 2 que eu acompanho, quando chegou para mim, elas não sabem qual a glicemia, qual a diabetes que ela deve buscar, o que é normal, de como medir, qual parâmetro ela tem que seguir. A maioria das pessoas com diabetes tipo 2, elas não sabem. Se você sabe, comenta aqui comigo. Qual é a tua meta de glicemia? Para agora, para esse mês, para esses dias? Como é que você faz isso? Qual o teu parâmetro? Como que você mede sua glicemia? Você mede só em jejum e pronto? Você mede a qualquer hora do dia? O seu parâmetro é a glicemia capilar, aquela que faz ponta de dedo? É a glicemia em jejum? É a hemoglobina glicada, aquela que você faz 2 ou 3 vezes no ano? Que você faz no laboratório? Como é que você mede? Você sabe a sua meta glicêmica? A sua meta? Como deve estar a sua glicemia? A sua diabetes? Então, as pessoas que chegam para mim, a maioria não sabe. E eu quero saber que você está assistindo. Você sabe disso? Eu vou te dar algumas coisas, alguns pontos, né? Também disso daqui a pouquinho. E qual o maior benefício de você saber tudo isso? Sobre esses perigos que a diabetes 200 traz para causar cegueira, para causar a retinopatia diabética. Você sabendo disso, concorda que fica mais fácil você evitar? Fica mais fácil você buscar o que é a glicemia controlada, o que é a diabetes controlada. Fica mais fácil você prestar atenção mais em você. E quando você busca isso, que você sabe definido o que é a sua meta glicêmica, como você deve fazer isso no seu dia a dia, sem sofrimento, tá? Controlar a diabetes não precisa sofrer, não precisa restringir a alimentação, não precisa
comer para diabético e muito menos comer como se fosse doente. Então, mas aí quando você sabe de tudo isso, fica mais fácil você criar um caminho. Eu chamo no método Açucareto isso, o seu mapa D130. É buscar realmente a sua glicemia de 130, um passo a passo, que é feito para você, de uma forma simples, e que você tenha vantagem com tudo isso. Quando eu digo vantagem, é que você viva feliz, que você viva a sua vida, que você alcance seus objetivos na vida, que a diabetes seja apenas um cuidado a mais que você tenha na sua vida, mas que você não viva a doença, e sim viva a sua vida como você quer viver, como Deus fez para te viver uma vida extraordinária. Então, controlar a diabetes, buscar traçar esse seu mapa, que eu chamo no método do Açucareto de mapa D130, tem que ser simples e vantajoso para você no seu dia a dia, senão você não consegue fazer por muito tempo. E outro benefício, quando você sabe que a diabetes de 200 pode esconder um perigo, não só para a cegueira, como outras consequências da diabetes, e que você baixando essa diabetes para 130, por exemplo, após refeição, mantendo essa diabetes controlada de uma forma simples, mesmo no seu dia a dia, você perde o medo de ficar cego, você perde o medo não só de fazer hemodiálise, de ter uma consequência renal, de perder o pé, você tem paz. Eu chamo isso, no método Açucareto, de peso de doença, aquela angústia de ser diabético. Porque às vezes você não sabe o caminho, você não sabe como está por dentro, você não entende várias coisas. E quando a gente é desconhecido para a gente, quando a gente não entende várias coisas e que só dizem assim, ó, você tem que baixar sua glicemia, você tem que emagrecer, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, dá um nó na cabeça da gente. Porque a gente não entende várias coisas, a gente não sabe, tudo que é desconhecido gera medo. E às vezes essa falta de informação assim, que sirva para você, né? A gente tem várias informações na internet, às vezes vai num profissional, ele diz uma coisa, às vezes vai no outro, diz outra, e aí a pessoa com diabetes acaba fazendo uma confusão, entre aspas, né? Ela não ligando um ponto no outro, e que esses pontos virem um caminho tranquilo para ela baixar a diabetes, controlar a diabetes e viver bem, não ter consequências. Então, quando você sabe de todos esses perigos por dentro, de como fugir desse perigo, de como evitar isso, mantendo uma diabetes controlada, você sofre menos, ou você não sofre, você consegue baixar a diabetes, e também você evita várias consequências da diabetes. E viver bem, né? Vive a sua vida e não vive a doença. Deixa eu te contar uma história real aqui. Eu gosto de trazer esses casos, por mais que não seja detalhado, com nomes, tudo, em respeito ao paciente e a questão de ética profissional, mas eu gosto de contar essas histórias para você ver como é real. Desse paciente, e não era meu paciente de diabetes. Essa época eu trabalhava na nefrologia, na clínica de nefrologia que cuida de pessoas com rim parado. E a maioria das pessoas que estavam ali com o rim parado eram pessoas com diabetes tipo 2. E esse homem tinha mais em torno, não lembro direito a idade dele, mas ele tinha mais de 55 anos. Alto. E ele já estava cego dos 2 olhos, né, pela diabetes. E já tinha alguns outros problemas no olho que causavam muita dor ali, né, ou era a lesão do nervo, ou alguma outra estrutura que causava muita dor. E quando a pessoa vai fazer hemodiálise, como aquele sangue, né? A hemodiálise é a máquina que filtra o sangue, que tira a sujeira do sangue, que naturalmente o nosso rim tira. Como o rim está parado, a gente precisa de uma máquina
para fazer isso, que se chama hemodiálise, vai filtrar, vai fazer a função do rim ali, e a pessoa faz em média de 3 vezes por semana, 4 horas ela passa naquela máquina para tirar aquela sujeira e o líquido, fazer aquela máquina fazer a função do rim. E quando a pessoa está ali, ela parece que a dor, uma pequena dor, parece que vai elevar 10 a 100. E por mais que a gente dê medicação ali para o paciente, para a pessoa que está com aquela dor não passa. E eu lembro que ele chegava para fazer hemodiálise, ele já se cobria todo com lençol. Era a forma dele sofrer ali. E aí, eu era enfermeira responsável, várias vezes em turnos que ele ia fazer a hemodiálise, a preocupação é de estar visualmente olhando para o paciente para poder intervir caso ele passe mal durante a hemodiálise ou não. E sempre eu estava ali, só que ele tinha uma irritação tão grande, aí eu ficava imaginando, assim, um mau humor mesmo, né? Mas aqui eu não quero condená-lo por isso, não é isso. Mas eu imaginava a dor que ele estava sentindo ali. Que por mais que a gente fizesse medicação, eu sabia que não ia passar. E aí tinha um outro detalhe. Na nefrologia, passei um tempo lá trabalhando e a gente observa duas coisas familiares. Ao extremo, sempre lá é o extremo. Ou é amor ou é desamor. E aquela dor grande possivelmente causava tanto mau humor dele. Imagina uma pessoa com uma dor tão grande nos olhos. E eu via tantas vezes ele tratar a filha e a esposa de uma forma grosseira. E eu conversava com elas, né? Com ele nem conseguia conversar com a gente. Com elas. Como era tudo aquilo, né? Como ele tinha chegado naquele ponto. E aí vai a pergunta: se ele soubesse de tudo isso e pudesse ter evitado tudo isso? Tá? Então fica essa história de reflexão para gente, não só para mim, quanto para você que está assistindo, ou para pessoas que você conhece que têm diabetes, seja qualquer um tipo de diabetes. As consequências são evitáveis. A diabetes tipo 2 já é evitável. A consequência da diabetes, ela é evitável. É isso mesmo. Você não precisa sofrer por causa da diabetes. Você não precisa ficar cego por causa da diabetes. E essa história, né, ela é comprovada por estudos, né? Então, hoje está muito bem mapeado tudo isso. Eu gosto de mostrar os últimos... Estou gravando essa aula em 2023. O último relatório que saiu internacional sobre diabetes foi da Federação Internacional de Diabetes, que saiu no final de 2021. Nesse relatório, ela mostra, além dos casos totais de diabetes, casos totais de diabetes tipo 2 no mundo e por países, ela mostra que a retinopatia diabética, 5% das pessoas que têm diabetes são afetadas por doenças na retina por causa da diabetes. E no Brasil desse ano de 2021, né, tem 15 milhões de pessoas, com pessoas com diabetes. E dessas 15 milhões, 14 milhões são pessoas com diabetes tipo 2. E poderia ser evitável. É evitável a diabetes tipo 2. Quando eu falo de 5,5%, isso significa que desses 14.861 pessoas têm retinopatia diabética. E se não cuidarem, podem ficar cega de uma forma irreversível. E no jornal Mundo da Diabetes, que é um jornal médico, em 2015, ele coloca aqui que a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira em adultos de 20 a 74 anos nos Estados Unidos da América.
Então, não é uma realidade só nossa também, né? Um outro estudo, né, publicado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, aliás, descrito pela Sociedade Brasileira de Diabetes em 2022, sobre retinopatia, também ele aponta um estudo feito com 824 pessoas com diabetes tipo 2, né, com uma câmera fotográfica, né, que examinava o fundo do olho, uma câmera portátil, que examinava o fundo do olho. Nesse estudo de 884 pessoas com diabetes tipo 2, 37,3 tinha retinopatia diabética. Quer dizer, de 824, 300 pessoas tinham retinopatia diabética. Então, olha só a quantidade pelo universo, né, pelo grupo de pessoas. De 824, 303 tinha retinopatia diabética. Esses estudos mostram um perigo real. Eu gosto de trazer eles aqui para te mostrar que é real, que é mapeado, que é identificado. Então, não é à toa que a gente fala, não é à toa que eu venho aqui no canal falar desses perigos que você ainda não viu. Te ajudar a olhar esses perigos para você baixar a sua diabetes, buscar uma glicemia ótima para 130 pós-refeição. De uma forma simples mesmo no seu dia a dia. Então, esses dados, eles provam que é um perigo que talvez você ainda não tenha visto. E que eu espero que a função dessa aula de hoje é que você enxergue de verdade esses perigos e busque baixar a sua diabetes. Mas aí, como evitar, né? Como evitar tudo isso? Como evitar a cegueira na diabetes? O que é importante saber e fazer? E tem duas coisas muito importantes. É manter uma glicemia ótima e fazer exames de rastreio. A gente vai detalhar isso para você. Manter uma glicemia ótima, por que isso? No primeiro vídeo dessa série, busque lá na playlist do Açucareto, eu te mostro por que baixar a glicemia para o 130 evita várias consequências através de estudos nacionais e internacionais. Então, no método Açucareto, eu ajudo os meus pacientes, ajudo as pessoas que eu acompanho a buscarem essa glicemia de 130 após refeição, que é uma glicemia ótima. É para todo mundo essa glicemia de 130? Não, para quem não é? É para aquele idoso que tem risco de hipoglicemia e não sabe se cuidar, tem outro. Baixar a glicemia de 130 é mais arriscado do que manter uma glicemia maior, porque ele tem outras doenças que fica baixando e aumentando essa glicemia o tempo todo. Então, a gente chama de pessoas com risco de hipoglicemia. Se possivelmente você que está assistindo, você sabe se cuidar, você tem uma diabetes de 200, 250, de 300 e não tem esse risco de hipoglicemia, certo? Não tem outras doenças que fica oscilando muito essa hipoglicemia, essa glicemia, né? Hipoglicemia é a baixa daquela glicemia que faz você passar mal e tem vários riscos. Uma glicemia, por exemplo, de 60, 50, hipoglicemia, né? Essa glicemia baixa. Então, se você não tem esse risco, você deve buscar uma glicemia de 130 após a refeição. E é possível de uma forma simples mesmo no seu dia a dia. Então, manter essa glicemia ótima o tempo todo, ela vai evitar não só a cegueira, mas outros problemas. Como eu falei no início da aula, a diabetes alta, a diabetes de 200, ela vai se grudar com alguma coisa. Ela se gruda com alguma coisa, ela desequilibra outros pontos no nosso organismo e vai danificando. Por exemplo, desequilibra lá a questão do colágeno e vai enrijecer as artérias. Desequilibra a produção de colesterol bom e vai contribuir com entupimentos de veias e artérias. Vai desequilibrar
desequilibrar a formação de outras proteínas que limpam o sangue, né, de trombos, que a gente fala que é pequenos coágulos, e facilita o entupimento também de veias e artérias, e pode acontecer em qualquer lugar, na perna, no coração. Então, no olho ou em várias partes do nosso corpo. Então, a glicose alta, ela sempre vai se grudar com alguma coisa. E quando ela se gruda, ela não desgruda mais. No primeiro vídeo dessa série, eu te mostro isso detalhadamente. Mas só para não deixar um vazio aqui. A glicose, ela se liga à parte vermelha do sangue, que são as hemácias, esse que dá a cor do sangue. E as hemácias, ela tem em torno de 120 dias de vida. E dentro dessa hemácia, dessa parte vermelha do sangue, é que carrega oxigênio para o nosso corpo. A gente precisa do oxigênio o tempo todo ou de outros nutrientes. Quando a glicose está alta demais, a cada hemoglobina que está dentro dessa hemácia, que carrega oxigênio, ela se gruda. Então, numa glicose normal, quando eu meço lá a minha glicose em jejum, uma glicose em jejum que dá 80, por exemplo, uma glicose depois das refeições que dá 130 ou próximo disso, a tendência é que a cada 100 hemoglobina ela se grude 4, 5, até, ideal, né? Até 4. E aí isso o corpo consegue equilibrar. Quando ela passa a se grudar demais, por exemplo, 7, 8, 9 hemoglobina, a cada 100 hemoglobina, 9, 10, 11, 12 se gruda na hemoglobina, a cada 100 hemoglobina, essa glicose se gruda a 9 hemoglobina, por exemplo, a 8 hemoglobina, ela desequilibra, faz uma desestruturação, desequilíbrio gigante, complexo no corpo. E uma vez que ela se liga, que ela gruda nessa hemoglobina, que é essa parte essa parte que está na hemácia, que está nessa parte vermelha do sangue, que carrega oxigênio, ela não desgruda mais. Ela é irreversível. Como essa hemácia ela tem uma vida de 120 dias, ela vai se desfazer no baço. E se você mantém isso por 10 anos, por 5 anos, olha como está acontecendo por dentro do seu corpo um desequilíbrio, uma corrosão, lesões que poderia ser evitado baixando essa glicose. Então, a glicose, eu repito, a glicose de 200 é um perigo que você não vê, mas ela está acontecendo por dentro. E manter essa glicemia ótima é o primeiro ponto primordial de você evitar consequências e viver a sua vida mesmo, e não viver as consequências da diabetes ou viver cheio de doenças relacionadas ou consequência dessa diabetes alta, dessa diabetes de 200. E o outro ponto é o exame de rastreio. Mas quantas vezes você tem que fazer exame de rastreio? Quando eu digo exame de rastreio, é exame popularmente chamado do fundo do olho. Não é só o exame para você ver que precisa usar óculos ou não, tá? Esse não vê a retina. Esse só vê o seu campo de visão aqui externo, aquele que a gente faz com a letra, né? Que o oftalmologista mostra pra gente o que a gente está enxergando, se a gente está enxergando embaçado ou não. É o exame realmente do fundo do olho, né? Da retina que olha também o nervo óptico. E toda pessoa com diabetes deve fazer esse exame uma vez no ano. Justamente para olhar isso. Por quê? Você olhando, você baixando essa glicemia, mantendo essa glicemia ótima, e olhando esse olho por dentro uma vez no ano, se tiver algum problema, fica mais fácil de corrigir, concorda? Então, o exame a glicose baixa, a glicose ótima, de 130 pós-refeição, por exemplo, vai evitar que você tenha consequências, não só de cegueira. E o exame de rastreio vai detectar precocemente algum problema e corrigir, dá tempo de corrigir e não essa retinopatia não te levar à cegueira, como a gente viu nos dados que eu te mostrei.
E quais os benefícios, né, de você manter essa glicemia baixa? Eu te trouxe alguns estudos aqui também para te mostrar isso, que é tudo mapeado. Então, quando está mapeado, é mais fácil a gente seguir um caminho, mais fácil da gente, que a gente chama de medicina baseada em evidência, enfermagem baseada em evidência ou saúde baseada em evidência. Tem estudos que mostram que aquele caminho é melhor e aí fica mais fácil da gente elaborar estratégias, elaborar passo a passo, elaborar método para a gente alcançar aqueles resultados que a saúde baseada em evidência está nos mostrando. Então, por isso que eu sempre trago estudos aqui para você ver. Então, os benefícios de uma glicemia controlada na prevenção, prevenção e progressão da retinopatia diabética. Isso significa prevenção, é a pessoa não ter, e progressão, aquela pessoa que tem e agravar, tá? Então, esse estudo aqui foi mapeado mais de 2.300 pessoas com diabetes, tá? Uma média de 6 anos e meio de diagnóstico. Esse estudo foi um compilado de 12 estudos que foi feito numa base de saúde, né? Então, a base de saúde é uma chamada Cochrane. É mais ou menos assim que se pronuncia em inglês, né? Mas a pronúncia não convém, ou convém. Mas tudo bem. Então, foram feitos 12 estudos, e essa pessoa pegou esses 12 estudos que tinham cerca de 2.000 pessoas juntando esses 12 estudos e que mostram, quando a gente faz isso, né? Quando a gente faz isso dentro de uma metodologia científica, aqueles 12 estudos são parecidos, então dá para a gente comparar e fazer um mapeamento de vários estudos em vários locais do mundo. E essas pessoas tinham, em média, 6 anos e meio de diagnóstico. E qual foi o resultado desse compilado desses 6 estudos que acompanharam mais de 2.300 pessoas? 2.230 pessoas. O resultado mostrava que 138 dessas 2.230 evitava o aparecimento dessa diabetes, né? Um controle de glicemia regular ali. E também evitou a progressão de mais de 517 pessoas. Então, um volume bem alto. Então, isso significa que se eu mantenho uma diabetes ótima, uma diabetes controlada, eu evito o aparecimento de retinopatia diabética. E se eu já tenho algum problema, se a pessoa já tem algum problema de retinopatia diabética, se ela baixar essa glicemia, se ela manter essa glicemia ótima, ela evita a progressão, ela evita uma cegueira, ela evita outros problemas no olho por causa da diabetes alta ou por causa da retinopatia. E um outro estudo aqui feito no Reino Unido, se você assiste alguns vídeos no canal, você sabe que eu gosto muito do Reino Unido. O Reino Unido, ele tem um grupo de acompanhamento com diabetes, tipo 1, tipo 2. E eles mapeiam detalhadamente e constantemente estão divulgando para o mundo esse mapeamento desses estudos. Então, eles mapeiam detalhadamente mesmo pessoas com diabetes. Eles têm um grupo de estudos para comparar as consequências, para averiguar as consequências da diabetes, às vezes comparação de medicamentos, às vezes comparação de atuação e vários comparativos e várias ações ali que eles fazem e mapeiam isso detalhadamente através de uma metodologia científica e divulgam para o mundo. E no Reino Unido, esses estudos, eles são usados tanto na sociedade europeia de diabetes, quanto na sociedade americana de diabetes, né, na sociedade brasileira de diabetes. Então, são estudos confiáveis e que norteiam realmente o mundo sobre diabetes. E nesse estudo do Reino Unido, com diabetes tipo 2, mostrava que cada ponto percentual da hemoglobina glicada, que tem esse nome aqui, esse nome saudez, né? Cada ponto diminuído
estava associado à redução de 37% do desenvolvimento de retinopatia. Isso quer dizer que, quando eu meço a hemoglobina glicada, aquele exame que eu faço no laboratório, que eu meço a glicemia numa média de 3 meses ali. Eu te falei aqui no meio dessa aula que a glicose, ela se gruda com a hemoglobina, lá nas hemácias, na parte vermelha do sangue. E o normal, o ideal, ela se grudar, a cada 100 hemoglobinas se grudar 4. Então, tem uma hemoglobina glicada de 4% quando acontece isso. Quando acontece isso, o meu organismo não é problema para o meu organismo e eu digo que essa pessoa não tem diabetes ou que a hemoglobina está ideal. Até 5,5% é uma margem de normalidade, né? Mas o ideal é ali próximo de 4,5%. Na pessoa com diabetes, a hemoglobina ideal, pelo menos, é de 6,5 a 7. É que a cada 100 hemoglobina, ali é uma proteína que está ali na hemácia, 6 ou 6,5 glicose grudou ali. É que o organismo consegue equilibrar mais ou menos para não ter problema. Quando ela passa a ser 8%, 9%, 11%, já peguei paciente até com 12% de hemoglobina glicada, tem muita glicose naquele organismo, numa média de 3 meses, por exemplo. E isso, claro, que vai se repetir ao longo de vários períodos, principalmente se a pessoa não se cuidar. Então, esse estudo mostra que se eu reduzir de 9 para 8% de hemoglobina glicada, eu reduzo, né, a possibilidade de desenvolver retinopatia diabética, a doença da retina, lá pela diabetes, em 37%. Então, a cada ponto que eu vou reduzir de hemoglobina glicada, dessa diabetes alta, eu diminuo ainda mais essa possibilidade de retinopatia diabética. Então, esses estudos mostram que eu manter essa minha glicemia controlada, uma glicemia ótima de 130 após a refeição, por exemplo, ela reduz essa possibilidade de retinopatia diabética. Não confunda alteração da visão com retinopatia diabética, tá? Alteração da visão por idade com retinopatia diabética, que é um dos perigos que a gente viu que a maioria das pessoas não vê na diabetes. A retinopatia diabética, como você pode identificar? Claro que eu vou te falar alguns pontos aqui, não necessariamente estar todos elencados, tá? E isso aqui não substitui o seu rastreio com o seu oftalmologista do exame do olho e também não substitui, muito menos substitui para você baixar a sua diabetes, tá bom? Então, só te dar uns pontos aqui de identificáveis da retinopatia diabética, né? Pode surgir, tá? Pequenos pontos negros na linha de visão. Lembra que lá na retina é aonde a gente tem as células para receber as imagens, a luz, as cores, identificar e que manda para o cérebro. Então, quando tem problema ali, pode dar esses pequenos pontos negros na linha de visão. Também a visão embaçada. Sabe aquela visão que é toda borrada, que a gente não consegue identificar direito as coisas? Não. Aí, nesse ponto, as pessoas começam a identificar, confundir, acham que é a idade. Mas não confunda, tire sua dúvida realmente com o oftalmologista, com um exame do olho mesmo, dessa retina. Manchas escuras na visão, de você enxergar aquele ponto mais embaçado ou mais escuro. A dificuldade para enxergar, essa dificuldade para enxergar é confundido também com a idade, né? Com as alterações da visão de idade. E aí você tira essa dúvida. Se você tem diabetes, você precisa tirar essa dúvida. E a dificuldade de enxergar cores diferentes. Então, isso aqui são alguns pontos
que dá para diferenciar ou não confundir alterações na visão da relação da idade, né, com a retinopatia diabética. Mas, de qualquer forma, faça o seu exame uma vez no ano com o seu oftalmologista para examinar sua retina, o seu fundo do seu olho e você ficar tranquilo. Quando você conhece, você tira a ansiedade, você tira um sofrimento de possibilidade. Fica muito mais fácil você conduzir a diabetes. E também não confunda, né? Diabetes de 200 com diabetes normal. Diabetes de 200 não é normal, mesmo que você não sinta nada. Me conta aí, quanto tem dado sua diabetes? Você verifica somente em jejum? Ou verifica qual o seu parâmetro para verificar? A gente tem 2 parâmetros para verificar a glicemia. Um é hemoglobina glicada, que a gente verifica, é um laboratorial que de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, ou a maioria das pessoas com diabetes faz 2 ou 3 vezes no ano, que dá uma média de glicose nesses últimos 4 meses, que a gente já viu aqui no decorrer do vídeo o porquê disso, porque da hemoglobina glicada, que que a glicose vai grudar com a hemoglobina, e essa hemoglobina está na hemácia, e essa hemácia tem em média 3 a 4 meses de vida, e uma vez que essa glicose gruda nessa hemoglobina, ela não desgruda mais. Então, quando o laboratório vai fazer o exame, ele consegue medir a média, né, por uma técnica do laboratório, e uma média desses últimos 3 meses por esse fator que é biológico, por esse fator que acontece por dentro do corpo de todo ser humano. A outra medida é a glicemia capilar, tá? E aí, a hemoglobina glicada, o ideal para diabetes, para a pessoa que tem diabetes, ela dá em torno de 6,5, 6. Quanto você mais se aproximar de 5, melhor ainda. E é possível, tá? E é possível, sem sofrimento. E a outra é a glicemia capilar, aquela que você faz na ponta de dedo. A glicemia capilar você vai ter como referência a refeição. Antes das refeições, de 80 a 100 é ideal. E 2 horas depois das refeições, de 130 até 140, 150 é ideal. Tá? Por que eu falo ideal? Porque quando você tem essas médias de glicose antes das refeições, de 2 horas depois das refeições, você vai ter uma média de hemoglobina glicada em torno de 6,5. De 6,5. E que isso evita vários problemas. Então, quando eu falo no método açucareto de glicemia de 130, é para realmente a pessoa buscar. É um caminho do dia para a noite? Eu vou tomar algo milagroso aqui que vai baixar? Pode até ser milagroso, ou uma dieta muito restritiva que vai acontecer isso? Pode até ser, mas se você fizer isso, você não consegue manter por muito tempo. Como a diabetes, até 2023 agora, ela tem controle, mas a pessoa não fica sem diabetes para a vida toda, ela tem controle, e no Reino Unido, né, ainda vou estudar lá um dia, no Reino Unido, tem vários casos de remissão de diabetes tipo 2, aquela pessoa que consegue controlar a diabetes só com estilo de vida e sem medicação, mas é um processo isso. Então, a glicemia de 130, 2 horas após a refeição, você tem que buscar. E quando você busca isso, não precisa sofrer por causa disso e não precisa entrar em dieta para diabético. No método açucareto, eu criei uma forma de ensinar esses pacientes a comerem o que eles gostam, baixando esse diabetes. Né? Eu sou enfermeira, eu não prescrevo alimentação, eu consigo, de uma forma, ensiná-los um passo a passo de que eles tenham tanto uma receita do nutricionista como não tenham uma receita do nutricionista, entendam a diabetes por dentro e entendam a sua alimentação para consertar essa diabetes
essa diabetes por dentro e baixando essa diabetes para 130. Então, ele é um passo a passo que simples de fazer no seu dia a dia. E quando você aprende a fazer, você nunca mais desaprende e fica muito mais fácil de você fazer no seu dia a dia de uma forma simples mesmo. E que você tenha vantagem disso, você viva a sua vida ali, não viva com medo de comer tal coisa porque vai alterar a diabetes, ou viva numa restrição, você pode comer isso aqui porque tem diabetes, ou, eu não vou no aniversário porque vai alterar a minha diabetes, eu não vou viajar porque vai alterar a minha diabetes, e aí vai sair da dieta. Então, a forma da refeição coquepê, da refeição que eu ensino as pessoas dentro do método açucareto a buscarem isso, se tornar simples e a pessoa consegue fazer de uma forma que faz o tempo todo. Então, buscar essa glicemia de 130, ela deve ser simples para você e deve ser a sua meta glicêmica após refeição e 80 a 100 antes das refeições. E fazer isso um estilo de vida de uma forma bem leve mesmo, sem sofrimento para você. Então, não confunda a diabetes de 200 com uma diabetes normal, mesmo que você não sinta nada. Busque uma glicemia de 130 pós-refeição, de 80 a 100 antes das refeições. Busque fazer rastreio no seu olho, exame por dentro do seu olho, no fundo do seu olho, uma vez por ano, porque assim você previne, não deixa acontecer vários problemas, não só a cegueira, não só a retinopatia diabética, mas também, caso aconteça, você se antecipe e não deixe isso ir para frente. Me conta aqui se você faz exame do fundo do olho, ou faz algum exame de rastreio para retinopatia diabética, ou porque você tem diabetes. Me conta aqui nos comentários também como você mede sua glicemia. Você tem como referência na glicemia capilar a alimentação? Ou você já fez hemoglobina glicada? Você quer que eu fale mais aqui da hemoglobina glicada? Me conte aí nos comentários. Quando você comenta, você pergunta, você deixa seus comentários, até do que você não gosta, a gente vai se comunicando por aqui. E aí eu consigo fazer um conteúdo, uma aula que te ajude mais ainda a baixar essa diabetes, entender essa diabetes por dentro, para baixar sua diabetes para 130 após a refeição, de uma forma simples e vantajosa para você. E viva a vida extraordinária que Deus fez para você viver. Por mais que vocês não estejam vendo agora essa vida extraordinária, eu estou aqui, o canal Açucareto está aqui para te mostrar que diabetes é uma etapa, né? É um problema, é um desafio sim, mas que não precisa direcionar a sua vida e você não precisa deixar de viver a sua vida, o que você tem para viver ainda, o que você tem para conquistar, o que você tem de tudo, de realizar seus sonhos por causa da diabetes. Ela é um pequeno problema que você coloca num saquinho aqui, coloca no seu lado, né? Tá ali que você cuida, mas que não atrapalhe sua vida. Então, o canal Açucareto está aqui para te ajudar a baixar essa diabetes para 130 após refeição de uma forma simples e vantajosa para você. E lembre de compartilhar com 2 amigos seus que têm diabetes tipo 2, porque assim você contribui com eles, ajuda também eles a entender essa diabetes por dentro para baixar essa glicemia para 130. Então, até o próximo vídeo.